essa Antônia Fontinelli, horrorosa aí, que falou daquela moça, a Gisele Thier, que a Gisele Thier contou numa entrevista que ela tinha sido por um diretor quando ela tinha 23 anos. Antônia Fontinelli entendeu que seria o ex-marido dela, o Marcos Paulo. Eu acho que essa é uma fofoca boa de se dar, né? Porque aconteceu uma coisa estranha, porque era... Leão Lobo detona Antônia Fontinelli no podcast ABC Talk. Durante a entrevista, o jornalista não poupou críticas e chamou Antônia Fontinelli de horrorosa, após ela ter feito comentários sobre a atriz Gisele Thier. Tudo começou quando Gisele revelou em uma entrevista que havia passado por uma situação de abuso com um diretor aos 23 anos. Mas segundo Leão, Antônia teria distorcido a situação, insinuando que o responsável seria o ex-marido dela, Marcos Paulo. Para Leão Lobo, essa confusão virou uma fofoca perigosa e revela o quanto Antônia Fontinelli está encrencada agora por conta deste episódio. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos ao corte. Helene Galisteu tinha 9 anos, ela foi assistir uma peça minha no teatro e tinha uma menininha, a vizinha dela, que era atriz no meu espetáculo. E aí ela foi num dia, eu botei as duas no colo aqui, e ela falou assim: nossa, eu morria de medo de te conhecer, eu achava que você era leão mesmo e lobo mesmo e tal. E aí ficamos amigos assim para sempre. Daí ela, no dia seguinte, ela resolveu ir na agência da Tirani e ela tinha medo. Aí ela falou para a mãe dela: não, agora depois que eu vi a peça da Aninha, que era a Ana Paula, que era amiguinha dela, eu quero ir, conheci o Leão Lobo, agora eu quero ir. Aí ela foi. Então ela fala para todo mundo até hoje que, legal, que ela virou atriz por minha causa. Aí eu tive uma oportunidade de encontrar a Angélica no Rio de Janeiro, e aí eu falei que eu morava perto da Tirani. Nossa, ela me deu muita atenção por causa desse fato, porque ela lembra mesmo. Sim, a Angélica lembra de detalhes da Tirani. Ela era tia dela mesmo, né? Porque ela vivia junto com a mãe dela, Dona Angelina. Elas eram grandes amigas. E ela, assim, a Tirani criou a agência porque ela tinha filha que ela queria botar na televisão e não tinha quem ajudasse. E é uma pessoa querida mesmo, aí ela criou, por muitos anos. Muitos, foi minha grande querida amiga, nossa. Onde vêm as fontes? É de dentro, sempre de dentro. São as minhas pulguinhas, né? Que eu falo. Eu sei que você não quero que você fale quem são. Mas... Eu tive alguns processos, e nesses processos, 3 pelo menos que eu perdi justamente porque eu me recusei a revelar minha fonte, evidentemente. Porque eu acho que isso quer ser jornalista. Sim, claro, né? E eu criei essa coisa das pulguinhas porque eu fiquei pensando, uma coisa para despistar, né? Porque tem desde o dono de televisão, diretor de televisão, cameraman, sonoplasta, todo, até datilógrafo de dentro da Globo, cabeleireiro, maquiador, porteiro de boate, tudo é fonte. E tem gente querendo vender notícia para você? Isso. Uma vez teve um cara que queria me comprar para dar notícia sobre ele, que era um pai de santo famoso aí. E aí eu mandei ele. Até hoje ele não gosta muito de mim. Mas, enfim. E assim, muita gente querendo vender informação. E eu nunca aceitei. E hoje em dia eu sei de muito colega, para mim não é jornalista isso, é que compra informação de compra informação de sei lá, casa noturna, de tudo, né? De enfermeira inescrupulosa, foi o caso da menina lá da atriz da Globo, Clara Castanho, né? Sim. Então, que é daqui de Santo André, aliás. É isso. E que eu acho uma sacanagem, que isso foi um crime que se cometeu contra essa menina, né? Então, eu sou absolutamente contra isso, né? Eu falo, porque isso não é jornalismo, então não precisa ter jornalista, né? Você compra a informação, né? Pronto. Né? E até porque, é a mesma coisa que um negócio, acho que deu falar que eu era gay, eu sou absolutamente contra a chantagem, né? Porque se eu começo a mentir, né, sobre a minha condição, aí as pessoas começam a descobrir e te chantagear. Então eu sempre fui muito claro com tudo que eu fazia, tal, lugares que eu ia. Não dá margem, né?
Exatamente. E a mesma coisa eu penso isso com relação ao jornalismo, né? Se você compra uma vez uma informação, aí você vai ter que comprar sempre. Né? Aí que as pessoas vão descobrir. Você dá o padrão, né? Exatamente, entendeu? Então... Leão, e é confortável ou é desconfortável fazer uma fofoca? Depende, né? Às vezes você faz uma fofoca até de uma pessoa que é sua amiga, tua conhecida, e às vezes a pessoa não gosta. Eu, por exemplo, eu perdi a amizade de um casal, uma história horrorosa. Até contei para ele outro dia. Falei, olha, a verdade é essa. Você ficou com raiva de mim à toa. Porque um casal famoso da época, né? Ele bonitão, ela toda gostosona e tal. Eu estive com eles numa festa com a minha filha pequenininha, minha filha passou mal, eles deram o remedinho, eu fiquei super grato e tal. Ali, uns dias depois, rolou uma história de que ele estava saindo com a mulher do Antônio Fagundes. E aí o Fagundes se separou dela e tal, e ficou aquela coisa, os dois estão namorando, os dois estão tendo um caso e não sei o que e tal, e ele casado com essa outra que eu conheço também, que era atriz de porno chanchada e tal, mas era a esposa dele. E aí aconteceu uma coisa estranha, porque era aquela época que a Sony inventou o negócio de ler revista no ar. Sim. Ela lia as revistas e tal. Aquilo virou uma praga, todo mundo tinha que ler revista no ar. Todos os programas de fofocas tinham que ler revista. Ela deu o tom da coisa. Ela deu o tom. E aí eu comecei, eu tenho um engraçado filho de jornalista, fui criado com jornal em volta de mim, eu tenho horror do cheiro de tinta de jornal e de revista. Aquilo me faz mal, me dá, sei lá, eu fico péssimo, entendeu? Então eu li as revistas assim, né? Mas eu tinha que fazer, aí lavava a mão não sei quantas vezes depois que acabava o programa e tal. E aí eu estava lá, mostrando a revista Caras, e estava a foto dos dois assim. Ele estava com a mão assim, encostada na mão dela assim. Aí eu mostrei e falei, gente, isso é maldade, olha. Você vê que foi maldade do fotógrafo, porque nenhum namorado segura a mão da namorada assim. Falei, eles estavam assim, ou né, assim. Agora assim, eles esbarraram a mão e alguém bateu a foto e está fazendo sacanagem. Foi isso que eu falei. No Mulheres. Esse cara, esse galã, chegou de manhã, eu cheguei na Rádio Globo, eu entrava às 6 da manhã na Globo. Eu estava entrando com o carro na garagem, toca o celular, eu atendi, o burro, até hoje não sei mexer nisso. Aí eu atendi, ele falou assim, seu filho daquilo, eu vou dar um na sua cabeça, porque você falou que eu estou tendo caso com não sei o que, tá? Aí eu falei assim, é mentira? Então a gente desmente, mas eu não falei isso, eu estava te defendendo. Ele bateu o telefone na minha cara. E aí passou. Cheguei em casa, saía meio-dia da Rádio Globo e ia para casa para almoçar. Quando eu chego na minha portaria, o porteiro fala assim, tem uma carta aqui para o senhor, uma carta esquisita, pesada. Aí eu pego a carta, quando eu abro assim, tinha um monte de palavrão me xingando, falando que eu era gay, a coisa do preconceito, que eu quis ter uma filha porque eu queria ter uma não sei o quê, e umas coisas horrorosas assim, e eu li assim, porque estava cheio de cocô dentro da carta. Nossa. Aí eu fiz assim, joguei no banheiro lá da portaria mesmo do meu prédio e tal, e assinado pela mulher dele, né? Entendeu? Pesado, hein? Então a partir desse dia eu nunca mais falei com esse casal. Outro dia eu fui a um programa lá da Rede TV, que ele era o entrevistado principal e nós éramos os entrevistadores. Aí a primeira pergunta que a Dani me faz, você já fez alguma fofoca sobre ele? Eu falei, já, inclusive a gente não se fala há 20 anos, porque aconteceu isso, você não fez isso. E falei tudo, né? Falei, ele entendeu errado, alguém assistiu e falou errado para ele, e ele acreditou. Assim, no fim do programa eu voltei e falei, você entendeu agora o que aconteceu aquele dia? Ele falou, não, entendi, tudo bem. Não sei se engoliu muito, mas caramba, entendeu? Então, é pesada essa história. É pesada, porque e são coisas assim. E muitas vezes os processos, né, que eu tive foram coisas assim. Eu vou dar uma de Silvio Santos, hein? 4 fofocas em 1 minuto. Bom, eu acho, a que eu me lembro aqui agora... As recentes, vamos lá. Eu me lembro da
essa Antônia Fontinelli horrorosa aí, que falou daquela moça da Gisele Thier, né? Que a Gisele Thier contou numa entrevista, acho que num podcast, que ela tinha sido molestada por um diretor quando ela tinha 23 anos. Né? E a Antônia Fontinelli entendeu que seria o ex-marido dela, o Marcos Paulo. Né? E aí resolveu ofender a Gisele Thier. E aí falou, gente, ela é mexicana, por que ela não vai para o país dela? Lá que é o lugar dela. Né? E isso é... E a Gisele Thier entrou com uma ação contra ela, ganhou, né, por danos morais, e pedia 50 mil. Ela não pagou, agora já está em 89 mil. Então ontem, inclusive foi o meu rugido ontem, né? Ela realmente vai ter que pagar em 15 dias esses 89 mil, ou então vai ter mais 10% de multa e vai aumentando, acho que diariamente, né? Então é isso, eu acho que se fez justiça, né? Eu acho que essa é uma fofoca boa de se dar, né? Porque tem gente que não merece, né, estar nesse ramo, né, como jornalista, né? E a segunda? Eu acho que agora estou me lembrando aqui a história da Cláudia Raia, que teve esse... Foi um desencontro, na verdade. Ela estava no palco, ela viu o rapaz mexendo no celular e no fone, e aí ela deu uma bronca no palco, falou, olha, presta atenção no espetáculo, não sei o que e tal. E aí o rapaz, ele tinha problemas de baixa visão, aí ele foi para as redes sociais e falou que ela tinha sido injusta com ele, porque ele estava assistindo o espetáculo através do celular e com o fone de ouvido e tal, por isso que ele estava mexendo. E aí ela se desculpou primeiro pessoalmente com ele e depois publicamente. A Cláudia é um amor de pessoa, né? E aí ela ficou muito chateada com o acontecido, e ela prometeu, inclusive, fazer um vídeo em favor desse novo método, né, de poder assistir um espetáculo, né? E de divulgar isso, que é uma... que muitos não conhecem, eu também não conhecia. Ela não conhecia, ninguém avisou a ela, né? Que tinha uma pessoa com esse recurso. Né? Com esse recurso lá e tal. E aí foi uma coisa desagradável, mas que virou uma coisa bacana, né? Acho que isso é bem legal. Deixa eu ver, bom, Odete Roitman deve morrer aí nos próximos capítulos. Dizem que morre mesmo, mas primeiro ela vai sofrer um atentado, né, que acho que vai ser os capítulos dessa semana. Ela vai levar um tiro, mas não vai morrer ainda, né? E aí todo mundo é suspeito, até o Cauã, porque ele vai descobrir que ele é herdeiro, né, de metade da TCA, né? Então, quer dizer, ele teria motivo para ficar viúvo e receber logo esse dinheiro e tal. Então, mas não acredito que seja ele. A Leila... Você sabe que eu fui o único brasileiro que acertou Quem Matou Odete Roitman em 88, mas foi por uma sorte, assim, porque eu já estava na Rádio Gazeta, tinha um programa próprio que eu inventei que chamava Quem Matou Odete Roitman. Eles falaram, cria um programa. Eu criei assim, Quem Matou Odete Roitman. Que era uma febre, né? Era uma febre, só se falava nisso e tal. E eu comecei a entrevistar delegados, psicólogos, médicos, todo mundo, advogados. Quem matou Odete Roitman? Todo mundo dava o seu palpite, eu registrava e tal. Eu falava, no último programa, no último capítulo, eu vou dar a minha sugestão. E fiquei pensando em tudo aquilo que falavam, todo mundo falava, não, mas não era. Aí eu lembrei que o Gilberto Braga, que eu conhecia muito bem, que eu era fã, apaixonado, escrevia muito sobre as novelas dele. Falei, ele é apaixonado pelos seus atores. E era aniversário, o último capítulo da novela era aniversário da Cássia Kiss, dia 6 de janeiro. Então eu falei, vai ser a Leila, porque o Gilberto Braga vai dar isso de presente para ela de aniversário. E falei isso no ar, na rádio e tal, e escrevi na coluna, na Folha da Tarde. E aí o Gilberto Braga me ligou, depois que a novela foi para o ar, e falou, você foi a única pessoa no Brasil que acertou. Como é que você acertou? E aí eu falei, porque eu sabia que você gosta muito dos seus atores, você ia querer agradar a Cássia, que era aniversário dela, e deu isso de presente para ela. Olha só. Ele falou, e foi exatamente por isso. Ele chegou, parece, a gravar
outros finais, não é? É isso, ele gravou vários. Alguma coisa assim, né? É, porque a Globo pelo menos dizia que gravava, né? Como agora eles vão gravar vários, não sei se grava. Obrigado por ter assistido até aqui. Comente sua opinião aqui abaixo sobre essa entrevista. Por fim, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações.